Boa tarde a todo mundo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o gaslighting, né? Os 12 sinais que precisamos fazer para ficar atentos, tá? Eu tive alguma reclamação. Oh, meu Deus! É meu banquinho. Desculpem até pelo barulho. Hoje eu quero falar com vocês, tá bom? Sobre 12 sinais para ficarmos totalmente alerta ao gaslight, né? O porquê disso? Porque os narcisistas, ele tem algumas técnicas que são demasiadamente sutis, né? E da qual as pessoas não percebem, né? Mas eles sempre agem de uma maneira que é totalmente pragmática, né? Tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês sobre essas 12 técnicas de uma maneira bem reduzida, né? E eu até troquei de microfone para verificar, né, se o problema está no microfone ou não. Algumas pessoas disseram, né, que eu falo meio para dentro. Então vou tentar falar o mais para fora possível. Tá? Eu quero falar com vocês sobre as 12 técnicas, ou na verdade 12 sinais que eles demonstram, na verdade, com muita frequência. A primeira, na verdade, seria a mentira. Eles são contumazmente mentirosos, né? Eles mentem com frequência e de uma maneira que eles também não percebem. É possível eles mentirem não percebendo? Sim, porque já faz muitas vezes parte até do seu inconsciente. Então, eles mentem muitas vezes acreditando na sua própria mentira, porque o mundo deles é totalmente imaginário. Então tudo aquilo que ele imagina, na verdade, não aconteceu. Mas para ele, sim, dentro de um contexto, dentro de uma narrativa, na verdade, toda sua mentira tem um enredo. Então eles convencem muito bem, né? O narcisista, eles têm uma narrativa muito boa, que faz parte até mesmo dessa sua maneira, na verdade, de manipular e enganar as pessoas. O segundo sinal, na verdade, que também temos que ficar totalmente despertos em relação ao narcisista, é a negação da realidade, ou seja, eles negam a realidade como realmente se apresenta, e eles sempre começam a justificar tudo de acordo com a sua própria narrativa, tá? Então a realidade é aquilo que se apresenta, na verdade, né? E a negação da realidade sempre está de acordo com a sua narrativa, com o seu discurso. Então eles nunca vão aceitar a realidade como ela se apresenta. Então ele sempre vai fazer o que? Vai sempre negar o fato, sempre vai negar o real em detrimento ao próprio discurso. O terceiro sinal que devemos ficar totalmente alertas em relação ao narcisista é a chantagem. Eles são, na verdade, mestres na manipulação emocional. Então, se você não dá aquilo que ele deseja com muita frequência, ele vai fazer esse jogo emocional. Ele sempre vai jogar uma espécie de troca. Se você dar aquilo que ele deseja, ele promete lhe dar em troco, mas na verdade ele nunca vai dar na mesma proporção. Mas o que ele dá acima ou abaixo, na verdade, é o que você espera dele. Então a atenção ele nunca vai dar de acordo com o que você deseja dele, mas o desprezo sim. Então ele sempre vai fazer esse jogo emocional, na verdade, fazendo uma espécie de hovering, até mesmo, né, perseguindo as pessoas. Se essas pessoas não dão aquilo que ele realmente deseja, ele na verdade vai fazer esse jogo que é totalmente ao contrário. O que está de acordo com o quarto sinal, que seria a ameaça. Então ele sempre vai ameaçar constantemente as pessoas que não faz a sua vontade, não está nada que está dentro do seu agrado. Então sempre ele vai ameaçar essas pessoas, tá? Então ele sempre, né, vamos dizer assim, ele pinta um monstro maior do como ele realmente se apresenta. O narcisista, ele é um ser totalmente covarde, mas os covardes são aqueles que mais ameaçam, porque ele sempre tenta mostrar aquilo que ele não é. Ele quer criar
uma imagem, quer ser um ser totalmente amedrontador. E ele consegue isso, viu? Porque ele é um ser muito violento. Então, uma pessoa que é muitas vezes violenta, na maioria das vezes, essa pessoa é covarde. O que ela tenta compensar, na verdade, o temor dele mediante seus gritos, suas imposições e as suas vontades, tá? Então, o quinto sinal que temos que tomar cuidado com o narcisista, vemos já que estamos no quinto sinal, né? Que a gente temos que ficar atento, na verdade, né? Para os comportamentos que os narcisistas têm com muita frequência. O quinto é o aumento gradual de manipulação, tá? Então ele sempre vai fazer esse jogo de manipulação emocional, ora chorando, ora se fazendo de vítima, e quando ele vê, quando esse seu jogo de vítima ele não seduz, ele vai fazer o quê? Vai fazer a ameaça, que está até dentro do quarto tópico, tá? Então ele sempre vai manipular tudo, então ele sempre manipula pelo jogo da manipulação, na verdade, ele é um mimetizador. Então ele sempre tenta te convencer não pelo âmbito racional, mas sim pelo o âmbito que é totalmente manipulativo, tá? Então é por isso que ele tem manopla. A palavra manopla vem de manipulação. É aquilo que você faz tudo de acordo com a sua vontade, né? O sexto sinal que devemos ficar atento para com o narcisista é a incoerência. Então tudo que ele faz não tem nada a ver com aquilo que ele fala. Na verdade, as pessoas são aquilo que ela faz constantemente, não aquilo que ela fala. Então, tudo que ele faz e tudo que ele fala sempre está em total desacordo, tá? Então, ele não é aquilo que ele fala, né? Ele é aquilo que ele reproduz constantemente. Então, ele tenta manipular pelas emoções, tentando te ganhar. Então, ele é um ser totalmente incoerente. O sétimo sinal são palavras amáveis. Então o gaslight ele sempre está dentro desse tópico de te convencer por uma maneira muito mais doce, muito mais convincente, muito mais agradável. Então quando ele não consegue fazer por esses tópicos, na verdade, amáveis, ele vai sempre para o campo da manipulação, que é o quinto sinal. Então com isso, na verdade, ele sempre vai te jogar para extremos, né? O que vai te dar, na verdade, que é o oitavo ponto, que é a exaustão mental, né? Ou seja, ele cansa, na maioria das vezes, as pessoas que são suas vítimas. Então ele sempre faz esse jogo mental. Ele não se cansa, mas as pessoas que têm saúde mental começam a ter uma certa debilidade, na verdade, né? Então ela começa a ficar cansada de lutar, cansada de ceder, cansada, na verdade, também de estabelecer os seus limites. Porque o narcisista, ele sabe com que ele joga. Ele sabe as pessoas que têm uma força mental muito grande e aquelas que não têm. Então, aquelas pessoas que não têm uma força mental muito grande, ele pega, ele começa a manipular essa pessoa com qual, mediante essa exaustão mental, vai fazer essa pessoa ceder, vai... Tipo assim, sabe, eu não quero mais lutar, tô cansado de lutar, então faça aquilo que você tem vontade. Então é praticamente isso, né? Interessante que o nono sinal que temos que ficar atento com os narcisistas que fazem gaslight constantemente é acusações descabidas. É você estar falando de uma coisa, ele vem te acusa de outra que não tem nada a ver dentro do contexto do qual que vocês estão conversando ou que vocês estão se discutindo, na verdade, dentro desse contexto. Então ele sempre vai fazer o que voltar sempre ao passado, coisas ou erros que você fez que não tem nada a ver ou nada relacionado com esse propício momento. Então ele faz um jogo mental que é muito forte. O décimo sinal também é o constrangimento. Ele sempre vai te constranger o quê? Na frente das suas pessoas, né? Vamos dizer, na frente dos seus amigos, na frente dos seus parentes, na frente das pessoas que você mais gosta, porque o prazer dele é deixar você totalmente constrangido, tá? Então, dentro desse constrangimento, há o 11º tópico, que eu não quero estender muito, né, para deixar vocês cansados, que é a humilhação, né? Ou seja, ele sempre tenta desvalorizar aquela pessoa ou a pessoa com que ele está, né? Do qual ele se exalta em frente das pessoas, dizendo com o quanto ele é bom, lindo, maravilhoso, bondoso, gostoso, ou seja, qualquer coisa que ele possa fazer para te humilhar, porque o centro da atenção sempre é ele não divide a atenção dele
para com ninguém. E o 12º, na verdade, é a chantagem emocional, que tem até, na verdade, no tópico 3, tá? Que é aquela coisa que eu já falei outrora, né? Se você não faz a sua vontade, ele sempre vai fazer o quê? Vai te humilhar, vai fazer gaslight, né? Que já está dentro desse tópico, o Hoover ou o Stalking, tá? Então, esses são os 12 sinais que temos que ficar atento, né? Na verdade, para o gaslight, porque todo narcisista sempre tem essa atitude. Se vocês gostaram do tema que eu propus hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, nos dê dicas também, né, na verdade, de que tipo de vídeos que vocês querem que eu fale, né, dentro do campo do comportamento, ou da psicanálise, né, ou da psicologia. Então, são esses os tópicos, tá, que eu apenas falei para vocês de uma maneira bem sabe, resumida, para que o vídeo também não fique muito cansativo. Mas se vocês gostaram do conteúdo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até agora, e até o próximo vídeo.